A neuralgia do trigêmeo é uma das causas mais importantes de dores faciais. A doença caracteriza-se pelo surgimento de dores do tipo choque, com duração de segundos a alguns minutos, em um ou mais ramos do nervo trigêmeo, e que usualmente é desencadeada por estímulos como falar, mastigar, escovar os dentes, etc. O nervo trigêmeo é um nervo que fica dentro da cabeça e recebe esse nome porque tem 3 ramos. O primeiro ramo, chamado de nervo oftálmico, inerva a região superior da cabeça, justamente nessa região desenhada em roxo na figura. O segundo ramo, chamado de nervo maxilar, é responsável pela sensibilidade da região do meio da face, desenhada em verde na figura. Finalmente, o terceiro ramo, chamado de nervo mandibular, inerva a região mais abaixo do rosto, pintada em azul na figura. É muito importante ressaltar que o nervo trigêmeo não é responsável pela motricidade do rosto. Toda a mímica facial é realizada através de outro nervo, chamado de nervo facial. Uma das causas mais conhecidas da neuralgia do trigêmeo é a compressão por um vaso sanguíneo. Essa compressão acaba por destruir uma camada protetora do nervo, causando curto-circuito, o que provoca as dores típicas do tipo choque. Em casos menos frequentes, uma doença que tem como característica a própria destruição dessa camada protetora pode ser a causa da síndrome. O exemplo mais clássico desse tipo de doença é a esclerose múltipla. Em situações mais raras, alguns tumores podem comprimir o nervo trigêmeo. Há ainda inúmeros pacientes onde nenhuma causa é identificada. Isso é conhecido como neuralgia do trigêmeo idiopática. Idiopática é justamente o termo científico que significa sem causa definida. O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é feito clinicamente. Isso significa que o médico deve fazer o diagnóstico através dos sintomas do paciente e do exame físico. Exames de imagem como a ressonância nuclear magnética podem ser importantes para avaliar se há algo comprimindo o nervo trigêmeo, como um vaso sanguíneo ou, mais raramente, um tumor. Mas é muito importante que seja ressaltado que há pacientes com neuralgia do trigêmeo que têm ressonâncias totalmente normais. Inicialmente, o paciente com neuralgia do trigêmeo deve ser tratado com medicamentos. Alguns anticonvulsivantes podem ser bastante efetivos para o controle das dores. Ocorre que os anticonvulsivantes têm a propriedade de estabilizar os neurônios que causam a convulsão. Em alguns deles também têm a propriedade de estabilizar o curto-circuito que provoca as dores do paciente com a neuralgia do trigêmeo. O uso desses medicamentos diminui as dores em 50 a 70% dos casos, mas muitos pacientes apresentam efeitos colaterais significativos. Nos casos onde os medicamentos são inefetivos ou naqueles pacientes que apresentam muitos efeitos colaterais, devemos utilizar o que chamamos de tratamentos intervencionistas. Como foi dito anteriormente, nos casos onde as dores do paciente são intensas e não melhoram com o uso de medicamentos, podemos utilizar os procedimentos minimamente invasivos. Entre eles, 2 merecem destaque. O primeiro é a radiofrequência do trigêmeo. Nesse procedimento, colocamos uma agulha especial dentro do nervo trigêmeo. Por dentro dessa agulha, colocamos um eletrodo, e esse eletrodo é ligado a um gerador de radiofrequência, que emite uma corrente elétrica para inativar o nervo. É um procedimento realizado sob sedação, sem necessidade de internação. Com relação à eficácia do procedimento, um estudo avaliou 1.600 pacientes submetidos à radiofrequência do trigêmeo. Como vocês podem ver nas colunas do gráfico em azul, mais de 95% dos pacientes relataram alívio da dor após o procedimento. Em 10 anos, metade dos pacientes ainda estavam sem dor. Os pacientes que refizeram o procedimento, visto nas colunas em verde, mantiveram uma alta taxa de eficácia. Obviamente, o procedimento não é isento de chances de complicação. Uma das complicações mais frequentes, que ocorrem em aproximadamente 15% dos pacientes, é a sensação de formigamento ou dormência na região da dor. É importante dizer que todas as complicações devem ser discutidas previamente, justamente com o profissional que executará o procedimento. Durante a compressão do trigêmeo para o balão, colocamos uma agulha ao lado do nervo trigêmeo. Nesse procedimento, ao invés de colocarmos um eletrodo por dentro da agulha, colocamos um catéter com um balão específico na ponta. Esse balão é insuflado, causando uma falta de fluxo sanguíneo no trigêmeo, e é isso que inativa o nervo, permitindo a melhora da dor do paciente. Também é um procedimento que, segundo estudos científicos, tem uma taxa de sucesso acima de 90%, mas também não é isento de possibilidades de complicações. A mais comum, sem dúvida nenhuma, é a sensação de dormência na região da dor,
o que ocorre entre 10% e 20% dos pacientes. O procedimento também é realizado sob sedação e não há necessidade de internação. Ao final do procedimento, tanto a agulha como o balão são retirados. Nada fica no paciente. Novamente, todas as complicações possíveis devem ser discutidas com o médico que realizará o procedimento. Nos casos onde há de fato uma compressão do nervo trigêmeo por um vaso sanguíneo, é possível realizar uma cirurgia intracraniana para descompressão do nervo trigêmeo. É um tratamento mais agressivo e indicado principalmente para pacientes mais jovens. Estudos recentes evidenciam uma taxa de sucesso ao redor de 70% com essa técnica cirúrgica.